Todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar da Grécia Antiga e todos os contos sobre seus heróis, Aquiles, Alexandre o Grande. Crescemos assistindo filmes da Guerra de Troia, Helena de Troia, filmes de Esparta, Atenas, de mitologia grega, todas as lendas de Hércules, os deuses gregos, enfim. Mas você sabe dizer o que foi que fez tudo isso acabar? O que acabou com a Grécia Antiga? Caso você não saiba, foram os romanos que acabaram com a Grécia, saquearam e venceram todas as cidades e estados gregas. Como que você gosta de história e não sabia disso, mano? Pois é, as guerras entre romanos e gregos aconteceram e o negócio foi brabo. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui, então não sai daí. Oi, aqui é o Renato e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E desculpa eu ir logo destruindo um dos maiores mitos espartanos, mas se você acha que Esparta e Atenas foram as cidades-estados gregas mais fortes da antiguidade, você está muito enganado. Perto da Macedônia, Esparta era uma criancinha chorona, um bebê chorão. A Macedônia era tão braba que eles aguentaram 4 guerras contra Roma. E o mais incrível, galera, é que nós vamos entender nesse vídeo aqui como ficou a Grécia depois de Alexandre o Grande. Mas antes, galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Fazer vídeos de história aqui no YouTube é algo que me deixa muito feliz. Mas eu preciso saber se vocês estão gostando. Então, por favor, comenta nesse vídeo o que você achou, beleza? Diz pra mim o que você tá achando, deixa um like. E se você gosta de história assim como eu, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tá certo? Agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. A Grécia toda era dividida entre várias cidades-estados, onde cada uma governava a si própria, com sua política, seu exército e seu governo. Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, Macedônia e outras cidades brigavam entre si e ainda brigavam contra o Império Persa. Só que tudo isso acabou quando Alexandre o Grande vira rei da Macedônia em 336 a.C. e ele começa a vencer as outras cidades gregas. Atenas, Tebas e Corinto viram que não podiam lutar contra Alexandre e decidem nomear ele como líder de toda a Grécia. E é aí que ele começa a sua expansão. Invade a Turquia, conquista o Egito, conquista toda a região do Levante e o Império Persa. Chega até a Índia, só que aí ele morre e o seu império, tudo que ele conquistou, começa a se esfarelar. Os seus generais começam cada um a ficar com uma parte do grande império de Alexandre que foi dividido. Um general fica no Egito e vira faraó. O outro general fica na Pérsia e vira imperador do novo Império Persa, com o nome de Império Seleucida. E outro general de Alexandre fica na Macedônia, que continuava a comandar e mandar em todas as cidades gregas. Pois é, gente, não era só Xerxes, o perverso rei persa, que aterrorizou a Grécia Antiga. A Macedônia ia botar pânico nos gregos daqui pra frente. As cidades-estados gregas que a gente conhece, Esparta, Atenas, Tebas, estavam todas enfraquecidas e a Macedônia mandando em todas elas. Enquanto isso, a Europa era só um bando de bárbaros que não existia nem Alemanha, nem França, nem Inglaterra, nada disso existia. Só existia Roma, que estava começando a crescer na Itália, na região da Itália. Em 264 a.C., um dos reinos africanos antigos, uma cidade do norte da África, chamada Cartago, estava controlando as ilhas próximas da Itália, as ilhas de Cilícia e da Sardenha. Roma queria essas ilhas para si e entra em guerra contra eles, que é quando acontece a famosa Guerra Púnica. Só que os cartagineses tinham muitos barcos, eles eram os melhores navegadores da época, enquanto Roma nem barco tinha. Por isso, eles estavam tendo muitas dificuldades nessa guerra, eles estavam realmente perdendo o conflito para a cidade de Cartago. Enquanto isso, na Grécia, nem todas as cidades gregas juntas conseguiam vencer os macedônicos. E com isso, eles estavam apavorados e precisavam de uma solução. A solução que eles acharam foi conversar com Roma e fazer uma amizade com a força romana que estava crescendo para ver se alguém podia dar uma ajuda a eles. Oi, senador de Roma? A gente está sabendo que vocês estão em guerra contra Cartago, né? E a gente sabe também que vocês não têm tanto barco assim. Só que nós aqui na Grécia já somos navegadores e a gente pode ajudar vocês a construir os seus barcos. Mas o que vocês querem em troca?
Não, nada não, só queremos ser amigos de vocês e um dia, quem sabe, vocês podem retribuir o favor. Ah, então beleza, pode ser, ajuda a gente a construir aí que a gente vai devastar esses africanos. Nessa aliança, os gregos ajudaram os romanos a construir seus primeiros barcos e por causa disso, Roma consegue combater Cartago e virar o jogo. Os romanos vencem a primeira guerra púnica contra os cartagineses e em 241 a.C. expulsam os africanos da Sicília. A política de expansão romana não era como a política de outras nações. Quando eles conquistavam um povo, eles não iam matando toda a população. Eles faziam as suas colônias, eles faziam seus estados clientes, onde o povo conquistado tinha que pagar impostos para Roma. Então tudo que eles produziam, se era animais, cereais, enfim, tudo que o povo conquistado produzia, Roma pegava uma fatia do bolo para ela. Isso explica como o Império Romano ficou tão grande. De 230 a.C. a 219 a.C., Roma entra em guerra com os ilírios e toma esse pedaço de terra aí que ficava entre Roma e a Grécia. O líder dos ilírios, Demétrio Faros, foge para a Grécia, onde ele vira amigo do rei da Macedônia, Filipe V. Segundo Políbio, o historiador grego, a influência de Demétrio no rei da Macedônia fez Filipe V começar a pensar em invadir a Ilíria e depois chegar a Roma. E em 218 a.C., começa a Segunda Guerra Púnica entre Roma e Cartago. Só que agora com Aníbal, o homem que aterrorizou Roma no comando dos cartagineses. O pau estava quebrando. Aníbal usando elefantes contra os romanos, subindo pelos Alpes em direção a Roma, avançando, vencendo várias batalhas. Felipe da Macedônia, após saber que Aníbal Barca estava tendo sucesso, decide fazer uma aliança com o general cartaginês. E depois dessa aliança, o rei Felipe da Macedônia invade as terras romanas da Ilíria e em 214 a.C., exércitos romanos com a legião romana, a mais poderosa máquina de guerra da antiguidade, são enviados de Roma para combater a Macedônia que estava invadindo seus territórios. E é aí que começa a primeira guerra romano-macedônica. Mas a força de Roma era pequena nessa época. Eles mandaram pouca gente para lá, porque eles estavam em guerra contra os cartagineses lá na Península Ibérica. E ir para Roma, dividir seus exércitos, era muito difícil. Por isso, eles foram atrás de fazer uma aliança com as cidades gregas que tanto odiavam a Macedônia. E agora, olha a treta que se formou. Cartago e Macedônia contra Roma e as cidades gregas. Várias cidades gregas da Liga Etólia entraram nessa guerra contra a Macedônia. A Macedônia teve que recuar, voltar para a Grécia, parar seu avanço para enfrentar a aliança greco-romana que estava se formando perto de seu território. Depois de muitas perdas e ganhas dos dois lados, Roma e Macedônia acabam fazendo um acordo de paz em 205 a.C. e Roma consegue manter os territórios da Ilíria. Em 201, os romanos vencem Cartago e agora assumiriam o controle da Península Ibérica também. Os cartaginenses agora ficaram bem enfraquecidos e Roma, após essa guerra, se tornava uma potência cada vez mais forte no Mediterrâneo. Os romanos viam os gregos como exemplo de como o ser humano devia ser. Eles gostavam da filosofia grega, do jeito dos gregos de pensar, da arte, da política e da cultura. Todas as coisas incríveis da Grécia Antiga que continuam a surpreender o mundo até hoje, os romanos admiravam naquela época. Eles achavam os gregos muito inteligentes e nunca foi objetivo romano derrotar e invadir os gregos. Pelo menos não que a gente saiba, né? Se lá internamente no Senado eles tinham esses planos, pelo menos não é contado em estudos por historiadores. Só que a Macedônia parece que pedia, parece que queria. No ano 200 a.C., o rei Felipe V da Macedônia, em vez de sossegar e ficar tranquilo na vida de rei, comendo do bom e do melhor, vivendo, treinando, dos Jogos Olímpicos, não. Ele decide invadir as cidades gregas que eram amigas e aliadas de Roma. Roma manda um ultimato para o rei Filipe parar a invasão, mas ele nem ligou para os romanos. E em 200 a.C., Roma envia seu exército para a Macedônia e começa a Segunda Guerra Romano-Macedônica. Só que depois de 4 anos de guerra, o rei Filipe se rende, pede paz para os romanos, arrega e é derrotado.
Roma, ao invés de matar o rei Filipe da Macedônia e acabar com essa cidade que estava dando trabalho, decide apenas obrigar eles a devolverem as cidades que eles tinham pegado dos gregos. Ninguém sabe o motivo real de Roma ter feito isso, não ter destruído a Macedônia e matado o rei Filipe. Ninguém sabe realmente. Mas deve ser pelo fato daquilo que eu falei. Eu acredito nisso, pelo tudo que eu já li, que é pela admiração que os romanos tinham, por enxergar os gregos como um espelho de seres humanos. Como eu falei, Roma não tinha interesse em dominar a Grécia. Eles tinham comércio com os gregos e agora eles já tinham uma influência política. E tudo que eu falei, aquela coisa deles enxergarem os gregos como pessoas inteligentes, cultas, onde eles poderiam aprender, é real. Qualquer livro que você procurar, você vai enxergar essa relação greco-romana. Por isso eu acredito que os romanos não acabaram com a vida desse Filipe, chato pra caramba. Finalmente o rei Filipe V sossegou. Só que ele morre em 179 a.C., mas aí ele deixou uma sementinha do mal. O filho dele, Perseu, queria seguir os passos de Alexandre e os passos de seu pai, que era o quê? Restabelecer o antigo reino macedônico, continuar o crescimento do Império Macedônico, que a Macedônia não estava crescendo mais em nada, né? Pelo contrário, só estava enfraquecendo cada vez mais. Então ele começa a fazer alianças com algumas cidades gregas e algumas tribos ilírias. Mas quando o rei de Pérgamo, uma cidade grega muito amiga dos romanos, fica sabendo dos planos de Perseu, ele vai rapidinho contar para os romanos, deu uma de X9, e isso preocupou pra caramba o povo de Roma, que já conhecia a Macedônia, sabia o quão trabalhoso esse povo era. E rapidinho os romanos deram um jeito em Perseu. Eles vão para cima da Macedônia. De novo, começa outra guerra entre Roma e Macedônia. Já era a terceira. Perseu dá um trabalhinho, ganha ali 2 batalhas, mas em 168 a.C. ele foi derrotado pelos romanos na Batalha de Pydna, pelas legiões do cônsul romano Lúcio Emílio Paulo. E agora Roma cansou da Macedônia. Divide ela em 4 estados clientes que agora ficaria com um líder romano mandando na região. E eles eram obrigados a pagar impostos a Roma, e essa guerra acabou com o reino da Macedônia. Em 150 a.C., um doido varrido chamado Andrisco decide que ia fazer a Macedônia ser forte de novo. Olha só as loucuras. Ele então vai até o Império Seleucida pedir ajuda contra os romanos. O rei Seleucida ouviu aquilo ali de um jeito que eu acho que ele deu risada da cara desse Andrisco. Segundo os historiadores, segundo Políbio, o rei Seleucida pega esse Andrisco, prende ele e entrega para os romanos. Isso mostra que ninguém na época, em sã consciência, tinha coragem para enfrentar Roma. Ninguém. E esse doido queria. Mas tinha uma coisa nesse povo da Macedônia que é um negócio. Esse Andrisco consegue escapar dos romanos. Ele vai para a Trácia, forma alguns exércitos com os rebeldes que tinham lá, vão para Macedônia, matam o pretor romano que estava comandando aquela região e ele se intitula rei da Macedônia. Filipe VI, olha as loucuras. Ele procura cidades-estados para apoiarem ele, só que na Grécia ninguém era maluco. Então o que sobrou para ele foi fazer amizade com uma antiga cidade inimiga de Roma, Cartago. E quando Roma soube disso, era o fim para ela. Roma manda seus exércitos e rapidamente acaba com a revolta de Andrisco. E de novo na Macedônia. Só que agora já era a Macedônia. Ela foi anexada à República de Roma. Os romanos agora mandavam em tudo na Grécia. Entravam nas reuniões das cidades gregas, colocavam o dedo aonde queriam. Afinal, eles venceram as falanges macedônicas, eles venceram Cartago, eles venceram os Seleucidas e mesmo assim tinha gente na Grécia que estava se incomodando com a presença romana por lá. A Liga Aqueia, uma liga de cidades-estados gregas, começa a se revoltar contra Roma. Mas elas foram derrotadas sem esforços pelos romanos, que olha, eles cansaram da Grécia. E agora nem os mais poderosos deuses gregos do Olimpo podiam ajudar os gregos. Roma cansou de verdade. Como punição, os romanos saquearam e depois queimaram a cidade de Corinto em 146 a.C. Nesse mesmo ano, fizeram o mesmo com a cidade de Cartago, lá na África. E agora não existiria mais cidades-estados gregas, nem Esparta, nem Atenas, muito menos Macedônia. Roma decide anexar a Grécia ao seu território.
coloca governadores na região, exércitos romanos, e reduz a grandiosa cultura grega apenas à província romana. Esse foi o fim da Grécia Antiga. Virar uma província romana que nem se chamava mais Grécia. A cultura grega foi mantida porque, como eu falei ao decorrer do vídeo, os romanos adoravam. Então, tudo que eles tinham, os romanos copiaram. Construções, a forma deles pensarem, deles enxergarem o mundo, até os deuses eles copiaram e mudaram o nome. Pois é, galera, e esse foi o fim da Grécia Antiga, reduzida à província romana. Daí pra frente, tudo era Roma agora. Só que isso é assunto para outro vídeo. Espero de coração que eu tenha conseguido explicar para vocês, tintim por tintim, como foi essa tomada da Grécia pelos romanos, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço por gentileza que você avalie, dê o seu like, deixe o seu joinha e se não gostou, deixe o seu não gostei. E por favor, comenta aqui o que você achou desse vídeo, tá bom? Se você gosta de história assim como eu, se inscreve no canal, que você é muito bem-vindo por aqui. Eu adoro fazer vídeos como esse daqui para você, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até semana que vem, até o próximo vídeo.